Você confere agora trechos da entrevista que eu fiz com a psicóloga Patrícia Mello sobre relações abusivas, o que são e como identificá-las. O material completo você confere no endereço que aparece aqui na tela, no JCTV Saúde. O abusador, ele tem consciência das ações dele? Eu posso dizer que nem sempre, né? Da mesma forma que quem é abusado também está doente, o abusador também é uma pessoa que não tem uma saúde mental estabilizada, não é isso? Então, muitas vezes ele já traz consigo mesmo uma história de vida que transcende a própria vida dele. Então, ele já recebe isso de um aspecto familiar, ele já constitui um transtorno de comportamento e isso ele não entende que é um problema. Ele vai tendo a necessidade de humilhar, a necessidade de controlar o outro e ele busca uma personalidade que também precisa emocionalmente dependente de uma relação mais forte. Então, acontece de uma maneira tão natural que ele não sabe que isso é um problema, mas muitas vezes existe uma perversão, uma necessidade, ele sente que ele é assim e não procura ajuda. Então, em alguns momentos ele sabe que ele é assim, mas em muitos outros momentos ele não tem essa consciência. É do natural dele. Então, eu não sabia dessa parte, a gente sempre escuta falar tanto sobre relacionamento abusivo e no foco só para a vítima, né? Que a vítima não sabe que está vivendo, mas olha só, o agressor muitas vezes também não sabe. Então, eu te pergunto, vamos para o lado do agressor. Como ele pode identificar quem está assistindo a gente e é um agressor e não sabe que está sendo abusivo no relacionamento? Qual que é o sinalzinho para ele procurar uma ajuda? O agressor, ele tem a necessidade de diminuir o outro para se sentir mais forte. O agressor, ele precisa do controle, ele se sente ameaçado por ciúme, ele se sente ameaçado da roupa da companheira, do companheiro, ele se sente ameaçado do mundo, uma necessidade de controlar o tempo todo. Então, ele se sente inseguro, ele é muito arrogante, prepotente, ele tem uma necessidade de se permanecer no convívio entre os amigos, ele brinca demais, ele humilha, ele se sente fortalecido quando ele está num momento onde ele prevalece as suas próprias ideias. Então, a pessoa assim, ele não está percebendo que isso está humilhando uma outra pessoa, está diminuindo a outra pessoa. Então, fique atento a essa condição de que você pode estar prevalecendo ao outro e humilhando e diminuindo a outra pessoa. Isso é muito importante ele perceber. Agora, olhar para aquela pessoa que realmente importa, que é aquela pessoa que está sofrendo, que é a vítima, que muitas vezes tem medo, muitas vezes tem vergonha, insegurança de admitir que vive um relacionamento abusivo. A primeira questão que nós analisamos, aquilo que é transgeracional, aquilo que se recebe dos pais, dos avós, aquilo que se repete na família e realmente aparece nos relacionamentos. Então, nós olhamos muito o lado da mulher, o quanto a mulher passa por períodos e gerações de desconforto, de humilhação e hoje ela está vendo o papel que ela pode estar encontrando. Mas muitos homens também estão em relacionamentos abusivos e as mulheres também acabam dominando a relação. Então, vamos olhar para quem é dominado. O que você entende de ser humilhado na relação? O quanto você se diminui para prevalecer um relacionamento. E é muito difícil, porque um relacionamento, você pensa nos filhos, quando tem filhos, você pensa na condição financeira, na dependência emocional que você tem e na incapacidade que você acredita não ter para enfrentamento da vida. Então, essa pessoa precisa ser cuidada, porque ela está se colocando em situação de abuso no relacionamento. E aquela pessoa que está vivendo esse relacionamento abusivo, que não sabe ou sabe não tem coragem de sair, quais os problemas, o que pode acontecer com ela emocionalmente, fisicamente, moralmente, como que essa relação tão tóxica pode atingir a vida dessa pessoa? Um relacionamento abusivo deve ser identificado na maneira como as pessoas conversam,
no silêncio, na ausência do diálogo, naquela maldade que a pessoa tem para com o outro, na falta de importância que o outro dá para o seu parceiro ou parceira. Então a pessoa tem que identificar que isso pode causar ansiedade, pode causar irritabilidade, agressividade, depressão, ideação suicida. Então, você tem que entender que é muito sério. O abuso nas relações vai levar a pessoa a situações muito precárias, de isolamento social. Então, você tem que identificar e procurar ajuda para que você entenda que você está num relacionamento abusivo e que você pode melhorar essa situação ou, infelizmente, sair dessa relação abusiva.